Antigamente, quando você ia a um circo, podia ver elefantes presos por correntes finas, conectadas a uma estaca bem pequena. É óbvio que eles poderiam arrancar com facilidade a corrente ou quebrar a estaca bem ali, mas mesmo assim eles não tentam se libertar. Acontece que quando o elefante é filhote, ele é preso a uma corda grande e pesada conectada a uma estaca enorme. Nessa fase de treinamento, ele aprende que a corda é forte demais para ele poder se soltar, e mesmo depois de adulto, ele continua com a crença de que a corrente simboliza a sua prisão e nunca mais tenta se libertar, vivendo para sempre preso como uma atração de circo. A mesma coisa acontece com nós, seres humanos. Aprendemos na escola que estamos presos ao sistema, e mesmo depois de ter acesso à informação livre e descentralizada, mesmo depois de ter os meios de conquistar a nossa própria liberdade, continuamos presos à Matrix, pensando ser impossível sair dela. Mas o que é a Matrix? É o sistema de pressão social que manipula e prende as pessoas a uma vida sem liberdade nem individualidade. É o resultado de um sistema de incentivos que premia como mais úteis à sociedade aqueles que mais se conformam com o grupo e não se destacam. É fácil ceder e perder nossa individualidade quando confrontados pela Matrix, mas existe um tipo de homem que não cede a essa pressão social: o homem Sigma. Enquanto a maioria das pessoas aceita e internaliza as mentiras da Matrix sem se dar conta, o Sigma vê através dessas mentiras como se fossem claras como o dia. E assim, se torna imune à sua manipulação, seguindo o seu próprio caminho sem ser influenciado por nada nem ninguém. Mas por que a Matrix não consegue controlar o Sigma e, portanto, odeia ele? 1. Ele enxerga a verdade por trás das ilusões. A maioria das pessoas forma suas opiniões através de um mecanismo de consenso. Ao invés de se perguntar, isso é a verdade? Elas se perguntam, o que os outros vão achar de mim se eu pensar que isso é a verdade? O homem Sigma tem uma habilidade de intuitivamente conectar informações e tirar suas próprias conclusões. Dessa forma, mesmo que uma mentira seja muito bem contada e possa iludir as massas, o Sigma não consegue evitar ver as conexões entre essas mentiras e rapidamente percebe a verdade por detrás delas. Ele jamais aceita qualquer coisa como verdade de imediato, pois antes ele filtra essa informação, reflete sobre ela e então tira suas próprias conclusões. Por isso é tão difícil enganar um Sigma, pois ele sempre vai questionar os motivos e intenções por trás das palavras. E se a Matrix não pode manipulá-lo, ela não pode controlá-lo. 2. Ele quebra as correntes dos dogmas. Desde o início dos tempos, os humanos são ensinados a acreditar em ideias e agir conforme elas, mesmo que essas ideias não façam sentido algum e os impeçam de crescer e evoluir. Essa é uma das maiores razões pelas quais as pessoas desistem de seus sonhos, se habituam a viver vidas das quais não gostam e acabam não conseguindo se virar sozinhas. O pensamento dogmático ensina a temer o desconhecido e a não ser criativo e tentar coisas novas, e desincentiva a coragem para fazer as coisas de um jeito diferente. O homem Sigma jamais aceitaria isso. O Sigma quebra as correntes dos dogmas, e todo o desincentivo e conformismo que tentam impor a ele só lhe dá ainda mais vontade de quebrar essas correntes e vencer. Enquanto a maioria tem medo do desconhecido e prefere ficar na sua zona de conforto, o Sigma vê o desafio como uma aventura. Ele nunca tem medo de tentar coisas novas e está disposto a fazer sacrifícios para adquirir experiência. Isso o torna um guerreiro e, ao mesmo tempo, um criador, que muitos acabam respeitando pela sua coragem e independência. 3. Ele não cai nas armadilhas do consumismo. Uma das maiores armadilhas da Matrix é nos fazer acreditar que precisamos gastar o dinheiro que não temos para comprar coisas que não precisamos. E assim, as pessoas vão se endividando enquanto acumulam coisas inúteis das quais vão provavelmente esquecer em um canto em pouco tempo, juntando poeira. Isso é muito útil para a Matrix, pois desse jeito o sistema acumula os recursos importantes enquanto deixa as pessoas distraídas demais com bobagens para serem criativas e mudarem a realidade. Compramos o último modelo de smartphone para nos sentirmos validados quando o colega no trabalho arregalar os olhos olhando para ele, mesmo que ele faça as mesmas coisas que todos os outros. A única coisa diferente que esse modelo novo faz, na verdade, é minar a sua liberdade financeira.
O homem Sigma, por outro lado, não se sente mais feliz simplesmente comprando mais coisas, pois ele percebe que isso só serve para tentar lhe manter preso ao materialismo e escolhe se concentrar naquilo que importa de verdade. Você nunca verá um Sigma se vangloriando do que tem ou ostentando para parecer rico, porque o Sigma sabe que a coisa mais valiosa do mundo não pode ser comprada: a sua própria liberdade. 4. Ele é imune à narrativa midiática. Não é novidade que hoje a mídia é o quarto poder. Como um braço do sistema, o objetivo da mídia é transmitir a narrativa mais conveniente para a Matrix, pouco importando qual a verdade por trás dessa narrativa. O objetivo disso é claro: é moldar a maneira de pensar e agir das pessoas, a forma como as coisas são ditas, e quem as diz tem como efeito mudar a percepção da maioria sobre a realidade, para então agir de acordo com essa narrativa maliciosa, como se fossem robôs baixando uma atualização de software. Só que para quem sempre coloca a lógica acima da emoção, ou seja, o homem Sigma, isso não funciona. Em vez de apenas aceitar a narrativa do momento, ele busca a verdade de forma independente, desenvolvendo sua própria análise e descobrindo a verdade por trás da narrativa da mídia. 5. Ele busca a verdade e não aceita respostas prontas. Se tem uma coisa que a Matrix odeia, é a nossa capacidade de fazer perguntas. Pior ainda, as perguntas certas. Ela prefere pessoas que aceitem qualquer resposta sem sentido, sem parar para pensar no assunto, sendo assim pessoas controladas mais facilmente. O homem Sigma, no entanto, não aceita respostas prontas e não toma nada como verdade sem questionar, pois ele está sempre pesquisando, discutindo e desafiando as narrativas estabelecidas. Mesmo quando a Matrix tenta usar de ironia para difamar opiniões e pensamentos contrários, isso não é capaz de parar o homem Sigma. Para ele, buscar a verdade não é só uma opção, mas uma missão, e isso muitas vezes o torna um inimigo da Matrix, que quer que as pessoas continuem ignorantes e conformadas. Aqueles que são capazes de discernir entre a verdade são para a Matrix o inimigo número 1. 6. Ele evita a mentalidade de rebanho e faz sua própria pesquisa. A Matrix fez um trabalho excelente em condicionar a maioria das pessoas a se comportarem como rebanho. As pessoas repetem o que veem os outros fazendo e seguem o mesmo caminho que a maioria, mesmo sem nem saber para onde estão indo. E se alguém decide sair dessa repetição e desviar do caminho esperado, essa pessoa é ostracizada e, com medo de ser rejeitada, acaba cedendo e aderindo novamente ao rebanho. Mas existe uma exceção: o homem Sigma, que não aceita se juntar ao rebanho e, ao invés disso, trilha seu próprio caminho. Fazendo sua própria pesquisa e tendo suas próprias ideias, ele sabe que aceitar qualquer coisa sem questionar pode ser um beco sem saída, e por isso ele está sempre se guiando pela luz da verdade. Ele não tem problema algum em desafiar o status quo e ser visto como a ovelha negra se sabe no seu âmago que está seguindo o caminho certo. Ele ouve a própria intuição e sabe que pode contar com ela, ao invés de só seguir cegamente a multidão, e no fim, chega muito mais longe que qualquer outro. 7. Ele não entrega seu poder a influências externas. Quantas vezes já nos sentimos sobrecarregados? Quantas vezes deixamos de perseguir nossos sonhos porque alguém nos disse que era difícil demais, que isso não era para nós ou que não éramos bons o bastante? Muitas vezes, cedemos ao poder de uma influência externa e abandonamos nossos sonhos. Crescemos acreditando que seremos só mais uma peça na máquina do sistema, incapazes de realizar aquele sonho maior, mesmo que seja o maior desejo em nosso coração. Um homem Sigma tem uma perspectiva completamente diferente. Ele não deixa alguém simplesmente colocar o dedo na sua cara e dizer que ele não é bom. Se você disser que uma coisa é difícil demais ou até impossível, ele simplesmente vai dar de ombros e te ignorar. Um Sigma não precisa de amigos que não o encorajem, pois ele faria o mesmo por eles. Muito pelo contrário, ele prefere ter um número reduzido de amigos confiáveis que também têm objetivos e ambições. O Sigma não permite que a Matrix dite o seu destino, pois ele, e apenas ele, é o único no controle. 8. Ele não joga sua vida fora por causa de vícios. Os vícios na tecnologia e redes sociais são uma das armadilhas mais ardilosas da Matrix.
A maioria das pessoas passam horas deslizando a tela de seus celulares, consumindo conteúdo irrelevante. Algumas acabam ficando viciadas em jogos, conteúdo adulto e outras distrações que destroem não apenas seus relacionamentos e seus corpos, mas os seus espíritos. E no fim, elas se afundam numa espiral sem fim que as tornam ainda mais alienadas e solitárias. O homem Sigma não cai nessa armadilha. Ele aprende a usar a tecnologia de forma moderada e inteligente, sabendo distinguir a diferença entre o seu uso produtivo e o mero vício. Ele entende que a verdadeira liberdade vem de dentro e não de um mundo virtual criado pela Matrix. Ele usa a tecnologia de forma inteligente para se aprimorar e crescer, não para fugir da realidade. 9. Ele evita a satisfação barata das redes sociais. Como qualquer outro vício, as redes sociais proporcionam pequenas doses de dopamina. Cada curtida que recebemos faz o cérebro liberar pequenas doses do hormônio do prazer, o que nos deixa viciados buscando repetir aquela sensação. Esse vício é mais profundo que qualquer outro, porque as suas consequências não são aparentes de imediato. Muitas vezes, não percebemos que estamos jogando nosso valioso tempo fora, até que ele já tenha passado. O homem Sigma, por outro lado, tem a habilidade de se distanciar emocionalmente e analisar os seus próprios hábitos. Isso permite que ele perceba e reconheça quando está desperdiçando tempo e energia em busca de uma satisfação barata. Sua independência e força de vontade os permitem se desligar totalmente das distrações e focar no que importa de verdade. Ele entende que a satisfação verdadeira vem do seu progresso pessoal, e não de uma curtida numa tela colorida. 10. Ele vê a vida como uma aventura, não um fardo. Para o filósofo G.K. Chesterton, a vida é uma maravilha, um desafio a ser vivido como uma aventura, e não como um fardo. Enquanto a maioria vê o nascer e o pôr do sol como um mero evento repetitivo, para Chesterton o seu valor vem justamente da sua repetição constante. Essa é a visão do homem Sigma, que encara a vida e o dia a dia com entusiasmo e emoção. Ele enfrenta os desafios como aventuras a ser superadas. Diferente da maioria das pessoas, ele não se deixa abater pelo niilismo e a apatia da Matrix. Ele vê além disso e transforma os desafios em força de vontade. Como diz o ditado, não é sobre esperar a tempestade passar, é sobre aprender a dançar na chuva. Num mundo onde a pressão social tenta sufocar a liberdade, o homem Sigma emerge como uma força invencível. Sua capacidade de enxergar a verdade por trás das narrativas, quebrar as correntes dos dogmas e resistir ao consumismo o tornam indomável perante a Matrix. Para o Sigma, a vida é uma aventura, onde a liberdade de escolher o seu próprio destino e encontrar alegria no caminho é a norma. Os desafios que desanimam os outros são para o Sigma fontes de energia e crescimento. Essa determinação em nadar contra a corrente põe em xeque o controle da Matrix. Na próxima vez que se sentir fraco e desmotivado, busque inspiração no homem Sigma, uma figura de autenticidade que não se curva à pressão social e suas ilusões.